Cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Hoje quero falar mais uma parte do meu testemunho, né, de como eu fui liberto do cigarro antes de me batizar nas águas ainda. E eu creio que Deus, já vi testemunhos também de pessoas que não conseguiram parar antes de chegar no batismo das águas. E no momento que foram batizados lá, desceram as águas, a entrega foi tão grande que aquela pessoa foi liberta na hora ali. Então, não dá para a gente impor uma regra aos irmãos, dizendo que para se batizar tem que ter parado de fumar, tem que ter parado de beber, isso, aquilo, aquilo outro. Se ela está crendo ou ele, naquela hora, é ele Deus, né? Nós não somos juízes de vício de ninguém, né? Nós podemos pregar, mas quem vai libertar é o Espírito Santo. E Deus sabe como ele faz a obra. Quando Jesus disse aos apóstolos, vem e me segue, ele não disse, primeiro vocês se tornem santos, primeiro vocês larguem tudo, aquilo que não me agrada, para depois me seguir. Não, Jesus foi mudando eles no caminho. Jesus foi libertando eles no caminho. Foi limpando eles no caminho, com a palavra, com a pregação. E muitas vezes a gente quer limpar os irmãos, né? Para depois eles seguirem Jesus, né? E não é assim, né? Então há um tempo para todas as coisas. E a segunda parte que eu quero falar do meu testemunho hoje é a ver com a libertação do cigarro. Além de vícios de jogos, né? E de estar no tráfico, eu fumei por 20 anos uma carteira e pouca de cigarro por dia. E se eu tivesse numa mesa de jogo, eu fumava uma carteira de cigarro em 2-3 horas. Chegava a ficar com o dedo amarelo, a minha esposa sempre reclamando, aquele cheiro de cigarro, né? Só que era uma prisão que chegou um tempo que eu não consegui mais parar. Eu morei em 95, metade de 95 até janeiro de 98, em Caxias do Sul. E lá naquela época eu consegui parar 7 meses na força do braço. Mas mesmo depois de 7 meses que eu estava sem fumar, os meus cunhados tinham mania de gostavam de jogar canastra, assim, né, entre casais, final de semana, fazer aquelas galinhadas, aquelas coisas todas. E daí a gente fazia casal contra casal e eu ia pra mesa com eles. Eu gostava de baralho na época. E ali eles fumando a minha volta, mesmo depois de 7 meses sem fumar, me dava água na boca de ver eles fumando ao meu redor. A vontade era de pegar um cigarro daquele e fumar. E daí nisso a minha filha precisou fazer um exame de rins. Na época ela era pequenininha, tinha média de um ano, acho que ela estava começando a caminhar. Porque ela era miudinha, magrinha, e fazia vários exames e nunca dava nada. Daí consulta, exame de sangue. Daí a minha esposa levou ela uma médica lá em Porto Alegre, em Caxias, e a médica disse, se ela tiver infecção nos rins, a infecção nos rins também não deixa a pessoa engordar. Tem que fazer um exame para ver, pode ser isso. Daí na época marcamos o exame, só que eu fui marcar o exame e na época eu perguntei como é que é esse exame. Esse exame ela vai levar uma anestesia geral e ela vai dormir por 1 hora. E durante essa 1 hora a gente vai bater chapa dos rins dela para ver como é que tá. E eu trabalhava como garagista num banco lá na época, o Banco Bandeirantes. Depois foi vendido por Bamerindos. E era perto de onde eu trabalhava. Antes de tu passar lá, de ir lá nesse exame com a menina, com a minha filha, passar lá no meu serviço. E na época estava saindo os noticiários de médicos, dentistas que tinham feito bobagem na hora de dar anestesia, pessoas que tinham ficado paraplégicas por causa de uma anestesia. E naquilo começou a vir tudo à toa na minha cabeça. Eu disse, meu Deus, ela vai lá num exame desse, e se eles fazem bobagem, aquilo foi me dando uma tensão, uma opressão, e eu olhei para o outro lado da rua de onde eu trabalhava, tinha uma lanchonete, e o diabo trabalha com o psicológico também, né? Se fumar um cigarro, tu te acalma. E foi o que eu fiz, eu fui lá, comprei a carteira de cigarro e comecei a fumar. Em seguida arrumei um trabalho à noite, de guarda em um posto de gasolina com um cliente do banco, que ia ganhar mais. E dali em diante cada vez piorou mais, não consegui mais parar. Era café e cigarro, cigarro e café, e se antes eu fumava uma carteira, agora era 1,5. Um abismo atrai outro abismo. Um demônio, como diz Jesus em Mateus 12,
43, 44 em diante, o estado daquela casa volta a ser pior do que antes, porque se antes tinha um demônio, agora volta mais. Se foi mandado aquela capetada saiu, ou, né, e a gente não está liberto ainda, os demônios voltam, a gente não voltou Deus, não se encheu de Deus, né? E eu parei na força do meu braço. Não foi buscando Deus, não foi me entregando a Jesus. Só que como parei na força do braço, eu não estava liberto. O primeiro aperto que deu, a primeira dificuldade que veio, o diabo me apertou e eu me entreguei de novo para o cigarro, né? Mas quando eu comecei a buscar Jesus, há 10 anos atrás, quando Deus me atraiu lá do tráfico, para mostrar que tinha uma saída para mim, uma das decisões que eu tomei foi: eu vou parar de fumar, se eu vou seguir Deus, se eu vou seguir Jesus, eu não quero mais nada disso na minha vida. Quero largar tudo, Senhor. Só que assim, eu usei para os irmãos, não foi fácil como algumas pessoas. Eu vou parar, então é fácil, não. Tem pessoas que na única experiência com Deus são libertas. Eu vou falar sobre isso aqui também, né? E tem pessoas que têm que ir para um centro de recuperação de dependentes químicos, como tem alguns irmãos, e recai, vai e volta. Depois um dia acontece aquela entrega 100% e ela é liberta. Eu, por misericórdia de Deus, lutei 2 meses, que foi os 2 meses antes do meu batismo. E no final dos 2 meses até hoje parece que eu nunca fumei na minha vida. Só que naqueles 2 meses ali, na primeira semana eu fui num bar. Cheguei lá, olhei assim o pessoal ali jogando. Não fui para jogar, só fui para dar uma olhada, né, na minha cabeça, porque eu não estava 100% liberto ainda dessas coisas, né? E quando eu cheguei no bar ali, eu olhei para aqueles conhecidos meus ali que estavam ali fumando, eu pedi uma fumada para alguém. Ele me deu: não, pega um cigarro. Peguei um cigarro, acendi, fui fumando e fui para a porta do bar e cheguei a fumar até a metade. E quando eu cheguei na metade, me deu um negócio ruim no coração. Eu disse: Deus, mas eu não quero mais isso, eu quero parar com isso aqui está me matando, eu não quero mais isso. Peguei, amassei o cigarro, joguei fora e fui embora. Na outra semana, fui de novo lá, numa quarta-feira. E chegando lá, olhei para eles fumando, veio aquela vontade de fumar. Fui lá, eu comprei um cigarro avulso e fumei até metade e fui para a porta de novo. Chegou na porta, aquele no meu coração: mas eu não quero mais isso, o que eu estou fazendo? Amassei o cigarro de novo, joguei fora e fui para casa. Eu disse: não, se eu quero parar com isso, eu não posso mais estar nesses lugares onde pessoas vão estar fumando ao meu redor. Eu tenho que ir para a igreja. Naquela época eu participava de algumas igrejas onde tinha culto todo dia, só não tinha culto, eu acho que nos sábados, se não me engano. Então, sabe de uma coisa? Eu vou para a igreja todo dia, só vou chegar do trabalho e vou para a igreja, tomar um banho, igreja. Eu estou precisando. Como disse um pastor, eu estava com aquelas terras lá do Nordeste, depois que foi há muito tempo sem chover, toda rachada, eu estava precisando de chuva. Eu estava precisando daquela água que é a palavra. Eu precisava de Deus. Eu estava com aquela sede, que eu tinha que mudar, que eu tinha que sair daquela situação, e eu estava precisando daquela palavra. Eu estava precisando de Deus. Então, irmão, só tem um jeito de você ser liberto. Se você realmente estiver com sede de sair disso, estiver com, como diz alguns irmãos, com sangue nos olhos, lutando com todas as tuas forças para sair disso. Eu dizia mesmo para mim, nem que eu tenha que chorar de joelho na minha casa, mas eu não vou mais atrás dessas coisas, eu vou buscar Deus. E comecei a buscar Deus. 2 meses depois, até hoje, é como se eu nunca tivesse fumado na minha vida. Deus me libertou, Deus me deu força. Só que na minha oração eu dizia: Deus, eu não consigo mais sozinho. Eu já parei várias vezes, pai, 2, 3 dias, e depois, quando eu menos esperava, eu estava com a carteira de cigarro no bolso. Senhor. Eu não tenho força para parar com isso sozinho. Senhor, me ajuda. Me ajuda, pai, a me libertar desses vícios que eu sozinho eu não consigo, Senhor. Eu ia para a igreja, em casa, onde eu estivesse, eu estava orando assim: sabe, irmão, o que Deus precisa de ti é que você reconheça que não consegue parar sozinho. Muitas pessoas querem parar na força. Não, eu paro, eu consigo, eu paro a hora que eu quero. Não, irmão, tu nunca vai parar na hora que tu quer, porque tu não consegue sozinho. A libertação é só se o Filho vos libertar. João 8,36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É conhecendo a verdade. João 8,36. E conhecereis a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus. Se Jesus não te libertar, se tu não buscar socorro nele, tu nunca conseguirá largar isso, mas tem que ter o teu querer.
Tem que ter a tua entrega, tem que ter a tua renúncia. Negue-se a si mesmo. Negue as tuas vontades. Não, não quero mais isso. Eu cansei disso. Eu não quero morrer com um cigarro na boca. Eu quero seguir Jesus. Eu quero ser liberto de tudo. É assim, irmão, é uma decisão. Tem que ter o teu querer. Esse tempo eu vi um testemunho de um pastor americano. Ele pregando, ele contando de um amigo dele que estava com 20 anos na igreja e nunca tinha parado de fumar. E esse cara contando que ele convidou um amigo para ir na igreja, esse amigo foi, em poucos dias tinha parado de fumar. E ele começou a questionar: Deus, como que eu estou 20 anos na igreja, eu não paro de fumar, e esse cara, eu trouxe agora, convidei ele para vir na tua igreja, tu liberta ele e não me libertou. E começou a questionar Deus: sabe por que, Deus? Por que o Senhor não me liberta e libertou ele? Eu estou aqui há quantos anos te buscando, servindo, trazendo pessoas, ganhando almas para Jesus, e libertou ele, não liberta eu, por quê? Ele é mais importante que eu. Deus falou assim: eu não te liberto porque tu ainda gosta disso. Deus, entenda uma coisa, irmão. Deus nunca vai te tirar de um lugar que você não quer sair. Se no fundo você gosta de fumar, de beber, Jesus não tem como tirar da tua mão que tu não quer. Como está lá em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Ele está na porta batendo. Se você deixar entrar, ele vai entrar. Ele não vai entrar à força, não vai chegar arrombando a porta, chutando a porta, quebrando tudo para entrar no teu coração, para te libertar, não. É você que diz: Senhor, eu estou aqui. Eu abro a porta da minha vida, do meu coração, para o Senhor me ajudar, para o Senhor caminhar comigo, para me dar forças, porque eu sozinho não consigo fazer isso. Me ajuda, Senhor. Aí ele vem, e aí ele entra na tua vida para te fortalecer. E daí eu conversei um dia, naquela época, com esses pastores: pastor, por que quando eu estava lá fora, eu não tentei de diversas formas parar com o cigarro e não consegui. Agora, em 2 meses, parece que eu nunca fumei na minha vida. Ele assim: Paulo, é que quando tu estava lá fora, tu estava tentando parar na força do teu braço. E agora, quando tu buscou Deus, entregou isso nas mãos de Deus, Deus te libertou, Ele tirou de dentro de ti o que te prendia. Ele te libertou, é diferente, é espiritual. E até hoje, irmão, irmã, uns 2 meses depois da minha libertação, eu fui trabalhar em um lugar, era 8, 9 horas da manhã, alguém foi fumar perto de mim, naquele serviço. E eu não falei nada para aquele senhor naquela hora, porque eles iam achar que era frescura minha, né? Me embrulhou o estômago, eu quase vomitei com o cheiro da fumaça do cigarro. Por quê? Parecia que eu nunca tinha fumado na minha vida. Aquilo me deu um mal-estar assim que eu quase vomitei, eu tinha que sair de perto. Eu fumei 20 anos. Eu estava liberto. Eu fui liberto. Só que passou uns 2, 3 anos, fui trabalhar em um lugar. Por direção de Deus, foi a última empresa que eu trabalhei. Até enquanto foi essa vontade de Deus, foi a última empresa que eu trabalhei. E lá conheci um irmão, que hoje ele é irmão em Cristo em outro ministério. Mas ele não era liberto, ele ia em uma outra igreja. E ele chegava perto de mim assim, ele chegava a passar mal, eu via nele assim que ele não conseguia nem me olhar nos olhos. Eu via que era libertação. E ele fumando. E eu falei com Deus: cria uma situação onde eu possa falar do Senhor para ele, porque ele chega perto de mim, ele parece que se sente julgado. Eu não estou julgando ele, eu não estou falando nada para ele, mas ele chega perto de mim e não consegue nem me olhar nos olhos. E eu sei que é libertação, mas eu não quero chegar empurrando algo de Jesus para ele. Eu quero que Deus crie uma situação onde eu possa falar para ele e ele ouça o que eu vou falar. E eu orei assim. Uma semana depois, está chovendo, era perto das 6 da tarde. Eu fui no banheiro um pouquinho antes de ir embora, e eu ir no banheiro, ele está saindo. E quando ele sai do banheiro, ele vem na minha direção. Ele disse: seu Paulo. Ele regula a minha idade, mas ele me chamava de seu Paulo. Ele disse: seu Paulo, o senhor é crente, e eu estou indo numa igreja lá no Sombrio. Ele vinha trabalhando na Guará na época. Mas eu já estou querendo parar de ir na igreja, porque já faz algum tempo que eu vou na igreja, eu não consigo parar de fumar. A minha esposa já é batizada, já está firme, mas eu não consigo. E eu chego às vezes na igreja até com a carteira de cigarro no bolso, fico com vergonha. E eu vejo algumas pessoas me olhando, me apontando, e eu já estou com vergonha, acho que eu não vou mais. Eu disse: irmão, quando eu fui para a igreja eu também tinha o vício do cigarro, e entre outras coisas, né? Que era pior ainda, mas
Era algo assim que eu não tinha força para parar. E 2 meses depois Deus me libertou. Até hoje, né? Deus me tirou disso. Sabe o que Deus quer ver no teu coração, irmão? É dizer assim: Senhor, eu não consigo sozinho. Na força do meu braço eu já tentei. Me ajuda, Senhor. Me dá força para sair disso. E se Ele ver essa sinceridade no teu coração, Ele vai vir. E Ele vai te libertar. Mas não para de buscar Deus por causa de ninguém. Não para de ir na igreja porque as pessoas têm alguém te apontando. Se tem alguém te apontando lá, não dê bola. Não dê ouvido. Se essas pessoas estão te apontando porque você ainda fuma, esses irmãos é porque esses irmãos ainda não se converteram. Eles não estão olhando para ti com o amor de Jesus. Porque Jesus não olha assim. Jesus está olhando para o teu coração. E Jesus quer te ajudar. Não desiste, continua. É isso que Deus quer, continua. E na hora certa Deus vai te libertar disso. Passou uma semana, eu chego na empresa na segunda de manhã. E ele me vê de longe, ele vem correndo. E quando eu olho para ele, o rosto dele já está diferente. Tinha clareado assim, aquela mudança de rosto. De quando há libertação, né? A pessoa até fica sereno, fica tranquilo, dá um brilho no rosto da pessoa. Seu Paulo, não sabe o que aconteceu. Lembra que o senhor falou para mim aquela vez lá? Eu disse: irmã, a gente já falou tantas coisas, né? Eu não queria estar chutando. Se eu fui no encontro da igreja que eu estava congregando, que ele congregava na época, lá em Criciúma. Era um retiro espiritual. E eu tive uma experiência com Deus. E Deus me libertou. Eu não estou fumando mais. Então, irmã, não coloca uma regra para Deus libertar alguém. É só se eu botar a mão na cabeça dele. É porque ele não quer. Não, às vezes a pessoa não tem força, a pessoa está precisando que alguém ensine como ele tem que lutar com aquilo. E no tempo certo Deus vai libertar ele, assim como fez comigo, assim como fez com esse irmão. Esse irmão foi quase instantâneo quando ele entendeu. E Deus já quis olhar a minha perseverança 2 meses lutando. Então, Deus trabalha com cada um de um jeito, mas é o mesmo Deus, Ele não muda. O amor é o mesmo, o poder é o mesmo, a onisciência é a mesma, a onipresença é a mesma, a onipotência é a mesma, mas existe a soberania de Deus para trabalhar. Deus só não trabalha contra a própria palavra dele, irmão. Então não coloque regras para Deus libertar alguém. Eu quero ler alguns textos aqui para te mostrar por que é pecado fumar e tantas outras coisas que a gente coloca no nosso corpo que não agradam a Deus. Em 1 Samuel 2, lá no 6 diz assim: o Senhor é o que tira a vida e dá. Faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono da glória. Porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o Senhor não prevalecerá pela força. Aqui Deus está dizendo que só Ele pode tirar a vida. É só Ele, ninguém mais pode fazer isso. Em Isaías 55 diz assim: ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas. E vós que não tendes dinheiro, vinde comprar e comer. Sim, vinde comprar e sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. 1 Coríntios, deixa eu abrir aqui. Primeira Coríntios diz assim, deixa eu achar o texto aqui. Primeira Coríntios 3, 16 diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Em 1 Coríntios ainda 6, diz assim, lá no 15: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo?
Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-eis membros de uma meretriz? Não por certo. Então, o que Deus está falando? Quando você gasta dinheiro naquilo que não é pão, você já está pecando. Deus não fez o teu corpo para você botar para dentro dele aquilo que não é alimento, aquilo que não vai te fortalecer, aquilo que não vai ajudar você a viver. Lá em 1 Samuel está dizendo que só Deus pode tirar a vida e só Ele dá. Ele mata e Ele faz viver. E quando você está fumando ou usando qualquer coisa no seu corpo, você está matando a si mesmo. Muitas pessoas pensam que só mata quando puxa um gatilho de um revólver ou qualquer outra coisa. Não, irmão. O cigarro já é conhecido, sabido pela ciência que o cigarro mata. O álcool mata. E se você está bebendo ou fumando, você está matando a vida que Deus te deu. E como eu li ali agora em 1 Coríntios, aquele que destruiu o templo do Espírito Santo será destruído. Quando eu estou matando a vida que Deus me deu, eu estou destruindo o templo do Espírito Santo. Ele está dizendo, eu e você somos templo do Espírito Santo. Nós fomos feitos para Deus morar em nós, para que o Espírito Santo habite em nós. Então, quando eu destruo esse templo, onde é para o Espírito Santo morar, eu serei destruído por Deus. Nós estamos pecando diante de Deus. Então, irmã ou irmão, se hoje você tinha dúvida do porquê tem que parar de fumar, se você ainda ainda gosta de beber um pouquinho, de fumar, não que se tiver o controle daquilo faça mal, mas bebida e cigarro eu aconselho nem passar perto, porque não faz bem e não é pão, bebida alcoólica. Tá bom, irmãos? Então fica com essa palavra. Compartilhe isso com alguém que tem dúvidas do porquê que não pode fumar, seguindo Jesus ou bebendo. E Deus vai trabalhar. Deus vai convencer cada um conforme a sua vontade, conforme o seu propósito, porque a palavra de Deus diz que a palavra dele não volta vazia. Então não é a minha palavra, não é a tua palavra, a palavra de Deus. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém?